Meu nome é Tamires e hoje eu vim gravar para vocês contando um pouco sobre a minha história. Eu tô grávida de 7 meses do Gabriel, mas antes dessa gestação eu tive um aborto espontâneo, então eu resolvi contar para vocês tudo como foi. Bom, em 2017, eu e meu esposo decidimos que queríamos ter um filho. A gente já estava casado, já tinha 3 anos, ia fazer 3 anos, e aí eu parei de tomar o anticoncepcional. Só que eu parei de tomar o anticoncepcional porque de quando em quando eu já fazia uma pausa mesmo para não tomar direto. E aí eu já estava sem tomar o anticoncepcional quando a gente decidiu que queria ter um filho. E aí eu falei, a gente pode começar tentando, mas não é fácil de engravidar. Pelo tempo que eu tomei o anticoncepcional e eu tinha pesquisado muito, eu vi que tinha gente que fazia tabelinha e aí fazia o cronograma do dia da ovulação. Eu falei pra ele, a gente não vai conseguir engravidar tão fácil pelo que eu pesquisei. E aí eu marquei uma consulta e a gente foi tentando assim, só que sem esperança de que eu ia engravidar rápido pelo tempo que eu tomei o anticoncepcional. E aí, em agosto, era pra vir a menstruação e ela não veio. Eu já fiquei desconfiada, né? No segundo dia de atraso eu já comprei um teste de farmácia. Aí comprei o teste, jurava que ia dar positivo, deu negativo. Eu falei, estranho, minha menstruação nunca foi de atrasar, mas vamos continuar vendo o que vai acontecer. Nesse período, a gente fez uma viagem, eu acabei esquecendo um pouco. Quando eu voltei da viagem, já tava com 10 dias de atraso. Eu falei pra ele, vou fazer outro teste, né, porque não desceu, só que eu não tinha esperança de que fosse dar positivo, porque eu já tinha feito um que deu negativo. E aí, quando eu fiz o teste, larguei lá o teste, comecei a ler as instruções, porque o positivo não subiu na hora. Quando eu voltei pra olhar pra fitinha, tava lá, 2 pontinhos, deu positivo. Eu fiquei bem surpresa, apesar de estar tentando, eu não imaginei que seria tão rápido. Então, eu contei pro meu esposo, fiz uma surpresa, comprei um bodyzinho, tudo bonitinho. E aí, marcamos o exame de sangue. Eu não fiz o quantitativo, eu fiz o beta-HCG qualitativo. Eu fiz aquele que dá só positivo ou negativo. Eu não fiz aquele que mostra os números, né, se a gravidez está evoluindo. Então deu positivo, a gente ficou feliz, contou pra família. A princípio a gente queria esperar primeiro fazer o ultrassom, só que deu positivo no exame, a gente contou pra família, ficou todo mundo feliz. E aí eu fui fazer o primeiro ultrassom. Chegando lá, o médico não conseguiu ver o embrião, ele só viu o saco gestacional. Ele me explicou que ainda era muito novinho, que eu tava de aproximadamente 5 ou 6 semanas e que era normal, não consegui ver, e marcou para dali uma semana eu fazer outro ultrassom. Já fiquei muito aflita, porque eu tinha muita esperança que eu já ia ver o embrião e tudo mais. Eu não sabia que podia demorar a aparecer, mas esperamos uma semana. Bom, no final dessa semana, antes de fazer o ultrassom que estava marcado, eu comecei a ter um corrimento marrom. Era como se fosse um restante de menstruação, aquela borrinha de café. Eu fiquei super preocupada, a gente correu no hospital, fizemos um ultrassom de emergência. No ultrassom só dava para ver o saco ainda, o saco gestacional, e não dava para ver embrião ainda. A médica me falou, olha, como você tá agora de 6 semanas e poucos dias, ainda é normal, não apareceu embrião. Porém, se até a 8ª semana não aparecer, quer dizer que não vai aparecer mais, não vai evoluir a sua gestação. Aí me explicou sobre gestação anembrionária, que quando não tem o embrião, eu fiquei muito triste, porque eu tava com muita esperança de que ia dar certo, engravidei super rápido, mas fomos pra casa e ela me passou o repouso. Eu fiz o repouso de uma semana e nada de melhorar aquele corrimento marrom. No final dessa semana, eu tive um sangramento e comecei a ter cólicas. Aí eu fui no hospital, falaram pra mim que era normal, da fase que eu tava na gestação, não me passaram ultrassom, me passaram só um comprimido de Utrogestan para aplicar durante a noite, por 14 dias, e me mandaram para casa. Eu já não consegui voltar para casa do mesmo jeito, eu tava sentindo muita cólica, muita dor. Eu cheguei em casa, como já era noite, eu deitei, já coloquei o comprimido de Utrogestan e fiquei esperando fazer efeito, só que a cólica não passava, o sangramento não passava, e aí eu comecei a sentir vontade de fazer força. Como
como se fosse uma dor de barriga. Só que ela vinha e passava, então eu sentia aquela cólica, aquela vontade de fazer força e passava. Aí minha mãe falou pra mim, não, isso não é normal, vamos em outro hospital. Aí a gente correu no hospital mais próximo que tinha aqui. Eu cheguei lá, eu já não conseguia mais andar, morrendo de dor. Eu já não tinha mais esperança de nada, né? Mas como eu tinha ido de manhã e a médica falou que era normal, eu falei, bom, pode ser que eu esteja tendo um descolamento ou algo do tipo. Porque eu ainda não tinha repetido o ultrassom, então eu não sabia se tinha embrião ou não. E aí eu sentindo muita dor. Bom, então eu cheguei no hospital com muita dor, me colocaram na cadeira, só que demoraram muito para me atender. Quando me atenderam, a médica me examinou e ela falou assim, olha, o colo do útero tá fechado, mas você tá tendo um aborto. E eu falei pra ela, a senhora tem certeza? Ela falou, tenho certeza. Eu falei, mas não sabia se tinha embrião nem nada. Ela falou assim, olha, tá saindo aqui os restos ovulares e provavelmente tinha embrião sim. Você só não chegou a ver. Eu fiquei muito abalada, muito triste. Aí ela falou pra mim, você tá tendo dores de parto normal. O corpo tá expelindo sozinho. E à noite a gente não tem ultrassom. No hospital que eu fui não tinha ultrassom. Então ela falou pra mim, eu vou te dar um medicamento pra dor, que provavelmente não vai passar a dor, porque você tá tendo as mesmas dores de um parto normal, e me mandou pra casa. Então assim, eu tomei aquela medicação, não melhorou, eu saí do hospital vomitando, saí péssima, chorando, triste, porque eu tava muito animada, né? Já tinha umas 2 ou 3 semanas que eu sabia que tava grávida, e eu tinha muita esperança de que fosse dar certo. Aí eu saí do hospital, ela falou, amanhã você volta pra fazer ultrassom. Passei a noite todinha tendo dor, saindo sangue, saindo coágulo, foi horrível. Aí eu cheguei no outro dia no hospital, eu fui fazer o ultrassom. No outro dia já tava bem melhor de dores. E aí fui fazer o ultrassom, o médico falou pra mim que ainda tinha restos dentro do meu útero, que não tinha expelido tudo. Só que pela quantidade não precisaria fazer uma curetagem, provavelmente. Aí eu voltei para passar no médico, o médico analisou os exames e falou para mim, olha, não vai precisar fazer a curetagem. Para quem não conhece, a curetagem é um procedimento que é feito quando a mulher tem um aborto, eles limpam o útero dela, né? Então precisa de anestesia, precisa ficar internado, eles fazem um procedimento e limpam o útero. O médico falou pra mim que não precisaria fazer a curetagem, só tinha alguns restos, me deram uma injeção que iria expelir o restante e me mandaram pra casa. Ele me deu um atestado de 15 dias pra eu repousar e falou pra mim que depois disso eu voltasse no hospital. Eu passei tudo em hospital público, então assim, não era uma consulta marcada, era só pra voltar pra ver como estaria, né, depois desses 15 dias. E aí eu voltei pra casa, muito triste mesmo, eu não sabia nem o que eu fazia, o que eu pensava. E aí eu fiquei esses 15 dias praticamente só deitada, só chorava, não tinha mais força pra nada. E aí eu marquei uma consulta no final dos 15 dias. Essa consulta eu marquei no convênio, porque nesse período que eu engravidei, a gente fez o convênio, só que ainda estava em período de carência. Gente, desculpa o barulho aqui, que o vizinho tá em obras e não vai ter muito jeito, mas vamos continuar. Então, assim, eu marquei uma consulta e aí eu passei pra ver o que estava acontecendo. Sangrou durante 2 semanas e aí depois eu passei no médico. O médico falou pra mim, olha, pra você tentar de novo, você tem que esperar pelo menos 3 meses pra tentar engravidar. Cada médico dá um tempo diferente. Ele falou que se em 3 meses já tivesse tudo ok, se eu fizesse os exames e tivesse tudo certo, eu poderia tentar de novo. Só que ao mesmo tempo que eu queria tentar de novo, eu tinha um pânico em pensar em tentar de novo. Eu chorava só de imaginar passar tudo isso de novo. Eu virei pro meu esposo e falei, não sei se eu quero tentar de novo, eu não sei quando a gente vai tentar de novo, porque eu não quero. E nem ele queria. Ele também não se sentia confortável em tentar de novo. A gente ainda estava sofrendo muito pela perda que a gente teve. E assim, só de pensar, de passar por tudo de novo, aquela aflição e fazer ultrassom e não saber se tá tudo certo, me dava um pânico que eu não aguentava a ideia de pensar em tentar de novo. Aí foi passando os dias
e eu não descia pra mim. E eu comecei a sentir dor e minha barriga foi crescendo. E aquilo mexeu muito com o meu psicológico, porque eu falava, por que eu tô ficando inchada? Por que não tá descendo minha menstruação? Já era pra ter descido? Será que eu não tive o aborto? Será que eu tô grávida de novo? E aquilo começou a mexer demais com a minha cabeça. E aí eu marquei outra consulta. O médico me passou um ultrassom e ele falou, olha, pelos restos que ficaram no seu útero, você tá com um cisto. Então, esses restos, ficou restos ovulares e ficou um líquido. Eu teria que ter feito a curetagem, mas como no hospital não me passaram, eu não fiz. E aí me deu um cisto hemorrágico. E o médico falou pra mim, só vai começar a melhorar quando descer, depois do seu primeiro ciclo. E aí eu fui, não tinha o que fazer, eu tinha que esperar. Ele me passou um anticoncepcional pra eu tomar durante 3 meses, só que eu só poderia começar depois do primeiro ciclo. E aí eu esperei, só foi descer pra mim 70 dias depois do aborto. Então eu fiquei 70 dias sentindo dor, com a barriga crescendo, com o cisto crescendo dentro da minha barriga, e eu não, da minha barriga não, do meu ovário, e eu não tinha o que fazer. Aí eu peguei depois desses 70 dias, quando desceu, eu comecei a tomar o anticoncepcional. Ele me passou um anticoncepcional forte para que expelisse todo o cisto. E aí o anticoncepcional regulou a minha menstruação e eu tomei ele por 3 meses. Então, assim, depois dos 3 meses, meu médico saiu do convênio. E aí eu fiquei sem saber com quem passar, o que fazer, e eu ainda não estava preparada para tentar novamente. Então, aconteceu tudo assim, né, pra atualizar uma ordem cronológica. Eu engravidei em agosto, e aí eu tive o aborto no dia 10 de outubro. Então, eu tava com, em média, 9 semanas de gestação quando eu tive o aborto espontâneo. Os médicos não souberam me explicar o porquê desse aborto. Eles falaram que é muito comum na primeira gestação a mulher abortar e que provavelmente o problema estava no embrião, porque foi um aborto antes dos 3 primeiros meses. Então, assim, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito machucada com tudo isso. Eu não conseguia nem pensar em tentar de novo. O pessoal falava, ai, quando você vai tentar? Ai, fica tranquila, que logo logo vem outro. Ai, no próximo vem gêmeos. Eu não queria nem ouvir a palavra bebê na minha frente. Eu não queria... Eu passava na rua, não é questão de inveja, essas coisas, mas eu não conseguia nem olhar para os bebês. Eu fiquei com um pânico terrível. Eu e o meu esposo sofremos muito. Mas aí, depois de toda essa tempestade, Deus acabou surpreendendo a gente, né? E mandou o Gabriel. Eu não vou contar sobre a gestação do Gabriel nesse vídeo, para não ficar muito comprido. Mas em seguida eu já gravo o vídeo de como foi que a gente engravidou do Gabriel e libero para contar para vocês saberem tudo direitinho de como foi. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que possa ajudar as mamães que estão passando por isso, infelizmente, ou quem já passou por isso. Quem tiver também passado, deixe aqui embaixo suas experiências, né? Porque a gente fica perdido quando passa por um momento desses. E é sempre bom ouvir de pessoas que passaram também e que depois tiveram sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau.